Eu já falei em outro vídeo que fui ensinada sob uma base cristã com princípios que considero importantes para o desenvolvimento moral. Cheguei a ser batizada e fazer catequese na Igreja Católica, mas nunca fui muito engajada na doutrina católica e por isso acabei procurando em outras religiões a verdade sobre Deus e sobre os grandes mistérios da vida. Com 18 anos me batizei na Igreja Mórmon, na qual permaneci por 12 anos. Foi um dos períodos mais importantes da minha vida porque realmente acreditei na redenção e na expiação de Jesus Cristo. Além disso, amo até hoje as pessoas que conheci na igreja e com certeza foi graças ao mormonismo que desenvolvi muitos talentos. Saí da religião em 2016 porque não consegui lidar com fatos de sua história que hoje são ocultados ou foram alterados, o que me fez desacreditar na igreja. Não vou entrar em detalhes, mas de qualquer forma foi um dos períodos mais felizes da minha vida e vou guardar com carinho porque acredito que me fez crescer muito como pessoa, me ensinou valores maravilhosos que considero nobres e me possibilitou conhecer pessoas que hoje considero verdadeiramente irmãos. Hoje não tenho uma religião específica e me considero agnóstica cristã, não tenho certeza de mais nada, somente tenho esperança de que haja vida após a morte e uma realidade melhor do que a que vivemos atualmente e, claro, uma divindade zelando por nós. E sim, continuo seguindo a maioria dos valores cristãos, porque de certa forma percebo que são valores intrínsecos à consciência do ser humano, sabe? E não necessariamente uma imposição da religião. Mas também não tenho certeza como eu, uma mera, louca, com um conhecimento mínimo, poderia ter certeza disso se até os grandes pensadores ao longo da história tinham teses contraditórias em relação aos conceitos da moral, né? Mas eu ainda acredito que no fundo o ser humano sabe sim, por natureza, diferenciar conceitos básicos de certo e errado, sem que necessariamente sejam ensinados. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas então, como a maioria do que aprendi sobre Jesus Cristo são valores que considero nobres, como amor ao próximo, empatia, ética e tal, decidi continuar me considerando cristã, muito embora hoje não tenha certeza de sua divindade. Além disso, acho humanamente impossível que um livro de 300 e poucas páginas, no caso o Novo Testamento, possa guardar todos os ensinamentos de Jesus Cristo, especialmente se ele realmente for uma divindade, né? Então eu me considero cristã por causa dos princípios cristãos que aprendi e sigo o seguinte lema: o que considero bom, acato, e o que considero ruim, descarto. E sou mais flexível em relação a algumas condutas que antes considerava erradas só porque a igreja impunha como erradas e outras que considerava absolutamente verdade só porque ela afirmava que eram verdadeiras. Bom, o fato de eu ser agnóstica traz certa imparcialidade ao tema. O conceito de agnosticismo é um tanto profundo, mas eu considero a definição que encontramos no dicionário satisfatória para uma rápida resumida: doutrina que declara o absoluto inacessível ao espírito humano ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que alguns desses preceitos ou ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Ou seja, por ora não há como comprovar a existência de uma divindade ou de vida após a morte. Eu particularmente estou estudando a espiritualidade com muita cautela e não acatando como verdadeiro nada que não possua evidências. É lógico que até mesmo a ciência se engana e trabalha em muitos casos mais com teses do que comprovações e por isso até mesmo algumas teses da ciência eu não acato com absoluta convicção, porque em muitos casos trabalha-se com indícios e não provas, então eu ainda duvido de muitos estudos da ciência. Mas creio que seja importante usarmos o bom senso para pelo menos considerar a possibilidade de estudos aprofundados quando bem fundamentados, bem embasados, mesmo que muitas vezes esses estudos contrariem nossa fé. E quando falamos de religião versus ateísmo, temos diante de nós duas situações que não podem ser comprovadas: nem a existência e nem a inexistência de Deus. Por isso considero insensatas essas brigas infundadas entre religiosos e ateus, porque nenhum pode comprovar que suas teorias são verdadeiras. Ambos os grupos precisam agir pela fé, de um lado religiosos para acreditar na existência de um Deus e de outro lado ateus para acreditar que ele não existe. Por isso hoje me considero agnóstica, não chuto balde nem afirmo com tanta categoria que tudo é verdade ou mentira só porque tenho dúvidas, veja bem, dúvidas e não certezas sobre a existência ou inexistência de Deus e de tudo que permeia a espiritualidade. Mas não vejo problema nenhum também quando um ou outro tentam fundamentar suas crenças, desde que baseadas em argumentos e não em ofensas ou em afirmações do tipo Deus existe, ponto, seu incrédulo, ou então Deus não existe e ponto, seu fanático, sabe? Fundamentar as crenças contribui muito mais para a discussão do que xingar todo mundo só por pensar diferente, não é mesmo?
Mas então, grande parte das coisas possui lado positivo e negativo, e religião é uma delas. Sou uma grande defensora da família, da ordem, das regras, porque eu entendo que tudo isso ajuda a organizar a sociedade e a limitar as ações do ser humano. É um paradoxo constatar que, ao mesmo tempo em que o ser humano é um ser racional e que deveria, por isso, racionalizar suas ações, na verdade, muitos deles, quando desprovidos de regras, agem como lhes dá na telha, sem medir as consequências. E nesse sentido, vejo a religião como um ponto positivo para determinadas ações do ser humano. Então, o primeiro ponto positivo que vejo em grande parte das religiões é que, para algumas pessoas, ela serve como um estímulo moral, né? Muitas pessoas têm problemas seríssimos de comportamento e ética, e já vi as religiões realizando verdadeiras mudanças positivas em algumas dessas pessoas. E não de forma superficial, sabe? Realmente já vi religiões sendo um impulso verdadeiro para muitas pessoas aprenderem a ter empatia e adquirirem valores muito bons, como respeito ao próximo, solidariedade, obediência a determinadas regras que ocasionam ordem à sociedade. E está certo que esses valores morais nem sempre servem para todo mundo, né? Muitas pessoas se mascaram atrás da religião, aparentando um falso moralismo dentro da igreja e fora dela agindo de forma incontestavelmente inadequada, né? Roubam, mentem, tratam mal a família, desrespeitam leis que colocam em risco a vida dos outros. Mas aí esses problemas esbarram em características psicológicas, no caráter, na personalidade do indivíduo, que requer uma análise bem mais profunda do que um julgamento súbito baseado em ações superficiais. De qualquer maneira, para algumas pessoas a religião de fato estimula uma mudança positiva, espiritual, de caráter. Muitas pessoas largam vícios, outras encontram forças na fé para se curar de doenças, outras passam a ter respeito pelos outros. Claro que depende do próprio indivíduo que realmente quer uma mudança, deseja dar uma guinada na vida e encontra na religião uma inspiração. E há vários estudos, né, que realmente comprovam que as capacidades de cura são potencializadas de acordo com a fé e a força de vontade. Como algumas pessoas precisam se agarrar a uma crença específica para alavancarem essa fé, eu considero a religião uma ferramenta eficaz nesse sentido. Outro ponto positivo que vejo na religião é o fato de o ser humano ter esperança em algo maior do que a vida que acaba com a morte. Por causa dessa crença, muitas pessoas desenvolvem mais força, mais ânimo, mais esperança e encontram um sentido maior para a vida. E creio que o papel da religião nesse sentido é magnífico. Essa crença em uma existência eterna pode não ser muito útil para quem tem uma baita autoconfiança, né, que não se abala muito com os problemas da vida, mas para uma pessoa frágil emocionalmente, assim como eu, é muito bom acreditar que teremos novas oportunidades, que dúvidas serão sanadas, injustiças serão restituídas e pessoas amadas que já se foram serão reencontradas, por exemplo. Está certo que para ter essas crenças não é necessário que a pessoa tenha uma religião, então quem sabe esse seja um ponto muito positivo da fé e não necessariamente da religião. Na verdade, eu creio que a fé tenha muito mais benefícios do que malefícios, mas com algumas condições. Primeiro, desde que ela parta de dentro da gente, sabe? E não seja uma imposição dos outros. E segundo, desde que essa fé não seja cega. Isso é, desde que a pessoa não diga simplesmente amém para tudo que ela acredita, sem abrir a possibilidade de questionar e acatar fatos irrefutáveis que algumas vezes vão contrariar essa fé. Eu considero a fé muito importante para realmente estimular o cérebro a acreditar e fazer coisas boas, entende? Por exemplo, se a pessoa realmente acredita que ela pode ser curada com a ajuda de Deus, da maneira como ela o vê, não vejo como isso pode ser algo ruim. Se a pessoa realmente tem fé de que depois da morte haverá uma vida melhor, justiça e respostas, eu também não vejo problemas, porque tudo isso só tende a ajudar o indivíduo a enfrentar a batalha da vida com mais força de vontade. Acho muito bacana também a irmandade que encontramos na religião. É muito bom compartilhar da mesma crença com outras pessoas, ter aquela sensação de que não estamos sozinhos, de que nossas crenças serão respeitadas, apesar de volta e meia dar uns fecha-pau nas igrejas, né? Porque fecha-pau é normal onde há pessoas, embora não seja a melhor maneira de resolver as diferenças, né? Mas eu ainda acho muito bacana aquela sensação de que há pessoas que têm as mesmas crenças, vivem um estilo de vida semelhante e tal. Eu acho que basicamente esses são alguns dos aspectos mais bacanas que vejo nas religiões, e a partir dessa base temos muito pano pra manga. Eu vou começar a fazer vídeos a partir dos comentários que receber aqui no canal, então eu vou esperar a sua participação e promover um debate bacana entre ideias e pontos de vista diferentes. Então fique bem à vontade para deixar seu comentário aqui e fazer perguntas, certo? Então beijos e até a próxima!